Então, no vídeo anterior nós estávamos falando sobre as competências específicas do ensino de ciências, né, para o ensino fundamental, certo? Então, eu falei de cada uma das competências e comentei um pouco sobre elas. E nesse vídeo nós falaremos sobre as unidades temáticas que a Base Nacional Comum Curricular traz para o ensino de ciências, né, e o ensino de ciências da natureza, certo? Então, quando a gente observa, né, lá, ao estudar a Base Nacional Comum Curricular de Ciências, a gente percebe que existem novos nomes, mas para eixos temáticos que já existiam lá no PCEs, tá? Então, essas unidades temáticas, né, matéria e energia, vida e evolução, terra e universo, eles servem como um guarda-chuva, tá? Então, o professor, ao planejar as suas aulas, né, ao longo do ano, no planejamento docente, ele deve abranger, né, conteúdos que estejam dentro dessas 3 unidades temáticas, tá? É claro que ele não vai precisar dividir, assim, nossa, matéria e energia, tal, terra e universo, tal, vida e evolução, não. Como a BNCC, ela traz uma proposta de conhecimento em espiral e conhecimento progressivo, né, da complexidade dos temas, o professor, ele vai trabalhar de diversas formas dentro dessas 3 unidades temáticas, né, que são amplas. Então, essas unidades temáticas, elas vão servir como um guarda-chuva para abranger os conteúdos e para desenvolver aquelas habilidades e objetivos que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, a cada ano, a complexidade da abordagem dos temas, ela vai ser crescente. E isso é interessante porque nos PCNs você tinha apenas a divisão dos conteúdos que deveriam ser abordados, quais as séries, né? Então, primeira série, tal tema, segunda série, tal tema. E aqui na BNCC a gente percebe que não necessariamente porque ele viu lá sobre o que é um átomo no segundo ano do ensino fundamental, por exemplo, ele não vai ver mais para frente, entendeu? Então, a BNCC, ela propõe essa retomada também de conteúdos. É interessante porque, por exemplo, na minha época, eu tinha contato com ciências, com os conteúdos de ciências, assim, química, física, biologia. Eu lembro de ter contato apenas lá na 5ª série, né? Na 5ª, que hoje em dia é o 6º ano do ensino fundamental 2. Mas, então, já propõe ao aluno lá desde o primeiro ano, né, da série inicial lá do fundamental, que ele entre em contato com determinados temas já, né? Então, isso faz com que o aluno não tenha tanta dificuldade quando ele entra em contato mais aprofundado com determinado assunto, certo? Outra questão interessante também da BNCC e dessas unidades temáticas é proporcionar ao aluno que ele entre em contato com a investigação científica propriamente dita, né? Então, ele propõe que sejam realizados procedimentos, métodos, processos que o aluno vá construindo o seu conhecimento, né, acerca do ensino de ciências e do tema que está sendo proposto. Então, segundo a Unesco, o ensino de ciências ele pode ajudar crianças e adolescentes a pensar logicamente o seu cotidiano, certo? Então, ele propõe a alfabetização científica, ela promove uma mudança na maneira como o aluno ele consegue se ver no mundo e ver o
uma reciprocidade entre essa troca de conhecimento, certo? E os anos iniciais são os anos que, tanto no desenvolvimento da criança, quanto no desenvolvimento intelectual da criança, são os anos em que mais pode se aproveitar e mais pode se adquirir conhecimentos para a formação de um cidadão, né, segundo diversas pesquisas. Mas, por exemplo, se a gente analisar, né, as teorias de aprendizagem, né, de Vygotsky, de Piaget, por exemplo, ambas, né, que ao meu ver se complementam, elas propõem que o aluno eles tenham contato com essa investigação. Então, causar, né, aquele desconforto, causar aquele questionamento, depois de uma observação, ele vai aprender a verdade sobre aquilo que ele está entrando em contato e vai aprender sobre aquilo, né, vai gerar uma aprendizagem sobre aquilo, tanto no ensino quanto na sua vivência, na sua formação como pessoa, tá? Então, quando a gente divide, né, as unidades temáticas nesses 3 eixos, a gente percebe que na BNCC eles trazem alguns objetos de aprendizagem, eu já vou mostrar nos slides posteriores, e também algumas habilidades que os alunos devem desenvolver nesse ensino, tá? Então aqui eu vou passar rapidamente, eu não vou ler todos os conteúdos, mas vejam que esse quadro aqui ele traz, né, os conteúdos que devem ser, ou as unidades temáticas que devem ser abordadas com os alunos nas séries iniciais. Então vocês vão perceber que sempre estão aqui divididos, né, em unidades temáticas, né, no caso matéria e energia, vida, evolução, terra e universo. Depois, os objetos do conhecimento, então o que eu quero que esse aluno conheça, né? Nesse caso aqui, no primeiro ano, características dos materiais, corpo humano, respeito à diversidade e escalas de tempo. Olha que interessante. A gente não vê uma linearidade aqui, ó, entre esses temas, né? Entre esses objetos de conhecimento, certo? E isso é importante também na formação científica. Por quê? Porque você não se acostuma a ser linear, você acostuma que haja uma interação entre as diferentes áreas do conhecimento. E percebam que nas séries iniciais da aprendizagem, né, do ensino básico, os alunos eles não vão aprender apenas ciências, eles vão aprender linguagens, eles vão aprender sobre ciências sociais, eles vão aprender sobre matemática, eles vão aprender números. E o professor, ele tem um papel fundamental na valorização desses conhecimentos, né, na abordagem desses conhecimentos, mas ele não deve ser o protagonista desse conhecimento. Ele deve propiciar, né, condições para que esse aluno consiga compreender aquilo que ele tá trazendo, certo? Então, eu achei bem interessante não ter essa linearidade aqui entre os conteúdos, certo? Então, no segundo ano também a gente vai ter, né, os objetos do conhecimento, as mesmas divisões, aqui faltou ainda Terra e Universo, né? Então, quais os objetos de conhecimento no segundo ano? Propriedades e uso dos materiais, prevenção de acidentes domésticos, seres vivos no ambiente, plantas, e aí tem os conteúdos específicos ali, certo? Ainda no segundo ano, movimento aparente do Sol no céu, o Sol como fonte de luz e calor. Então, isso aqui, ó, o Sol como fonte de luz e calor, a professora já pode
trazer uma interação lá na importância do sol como fonte de luz e calor e também a importância para a fotossíntese, para as plantas. É lógico que ele não vai abordar a fotossíntese, mas ele vai falar da importância, né, dos raios solares para as plantas, né? No terceiro ano, então, produção de som, efeitos de luz nos materiais, saúde auditiva e visual, características, né, em vida e evolução, características de desenvolvimento dos animais, terra e universo, características da terra, observação do céu, usos do solo, certo? Aqui, no quarto ano, misturas, transformações reversíveis e não reversíveis, olha que interessante, aqui já abordando a química. Vida e evolução, cadeias alimentares simples, micro-organismos. Eu lembro que na minha época de ensino fundamental, eu lembro muito da alfabetização e caligrafia, essas coisas assim, mas, por exemplo, micro-organismos foi uma coisa que eu fui aprender lá na 8ª série do ensino fundamental, né? Que eu, assim, claro, pode ser que o professor tenha abordado antes, mas que eu realmente lembro foi isso, foi no ensino fundamental 2, né? Então, ainda o quarto ano, pontos cardeais, calendários, fenômenos cíclicos de cultura, certo? No quinto ano, olha como já vai aumentando a quantidade de conteúdos e a complexidade desses conteúdos, mas ainda mantendo lá essa interação entre os primeiros conteúdos do primeiro ano e aqui, por exemplo, no quinto ano, né? Propriedades físicas dos materiais, ciclo hidrológico, consumo consciente, reciclagem, aqui também entrando em consonância com uma lá das competências da BNCC, que é em relação ao meio ambiente, né? Vida e evolução, nutrição de organismos, hábitos alimentares, integração entre os sistemas digestório, respiratório e circulatório. E lá em Terra Universo, né, os objetos de conhecimento são as constelações e mapas celestes, movimento e rotação da Terra, periodicidade das fases da Lua, instrumentos ópticos, etc. Tá? Então, pessoal, isso aqui, esses temas, esses temas que a BNCC traz, ele já propõe nas séries iniciais que haja uma melhor distribuição das áreas, né? Então, da química, da física, da biologia, porque antes, quando você pensava em ensino de ciências, pelo menos para a maioria das pessoas que eu já conversei, é remetido diretamente ao ensino de biologia, tá? Então, eu achei que ficou bem interessante, né, essa maneira de abordar. Os professores, eles têm um grande desafio, uma vez que na pedagogia aprende-se sobre todas as áreas do conhecimento. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a forma de abordar alguns temas, né, de maneira que o aluno seja incentivado mesmo a criar essa alfabetização científica.